Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Os Pecados e as Virtudes Capitais, do professor Felipe Aquino, na editora Cleofas, a segunda edição. Essa obra aqui, ó. Jesus veio a nós para tirar o pecado do mundo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Deixou a igreja para continuar esta missão. Ela nos ensina que os piores pecados são aqueles que denomina de capitais, uma vez que são como que pais e mães de outros. Por isso é preciso uma atenção toda especial para combatê-los em nossa vida, a fim de que não impeçam a nossa santificação. Aqui você tem uma reflexão profunda sobre cada um deles, bem como sobre as virtudes que lhes são opostas, a fim de que possamos vivê-las com a graça de Deus. Vamos lá. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. A salvação se dá pelo perdão dos pecados, e já que só Deus pode perdoar os pecados, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 7, ele enviou seu Filho para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, segundo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Este apareceu para tirar os pecados, segundo a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. O Catecismo da Igreja lembra que foram os pecadores como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o Divino Redentor, segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 598. Jesus é o servo de Javé, de Jeová, de Yahvé, sofredor, que se deixa levar silencioso ao matadouro, como se fosse uma ovelha muda, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 19. E carrega os pecados das multidões, segundo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, e toda a sua vida se resumiu em servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 45. Este é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. A primeira coisa que Jesus fez no dia da sua ressurreição foi enviar os apóstolos para perdoar os pecados. Como o Pai me enviou, os envio a vós, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados; aqueles a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Isto mostra que a grande missão de Jesus era, de fato, tirar o pecado do mundo, e ele não teve dúvida de chegar até a morte trágica para isto. Agora vivo, ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, através do ministério da Igreja, dá o perdão a todos os homens. Como é grande e precioso o sacramento da confissão, chamado de reconciliação. Pela absolvição do sacerdote, ministro do Senhor, recebemos o seu próprio perdão, conquistado na obediência da cruz. Santo Agostinho tinha uma boa comparação para explicar a necessidade da confissão frequente. A neve sem caída derrete com facilidade, mas se o sol não atinge, endurece. E acumulando-se ano após ano, resistindo às investidas do clima, torna-se uma grande geleira, uma montanha de gelo. Algo parecido ocorre com os pequenos pecados. Fáceis de eliminar, no princípio, acumulados vão endurecendo pouco a pouco e conservados por muito tempo longe da ação corretiva da graça, tornam-se quase incorrigíveis. Santa Catarina de Sena ensina-nos que, ao revoltar-se contra Deus, o homem criou a rebelião dentro de si. Em consequência da perda do estado de inocência, a carne se rebelou contra o espírito. Embora o batismo elimine o pecado original, as suas sequelas continuam em nós. Os sofrimentos, a doença, a morte, a propensão ao pecado, a concupiscência, as fomes peccati. Concupiscência, essa fome do pecado, né? A tendência ao pecado que existe em nós. O Concílio de Trento, mais longo da história da Igreja, que durou de 1545 a 1563, ensina-nos que, deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado, conforme a segunda carta a Timóteo, ou de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 405, 1264. Santo Agostinho entendia que a permanência da concupiscência em nós, mesmo após o batismo, é uma oportunidade que temos de provar a Deus o nosso amor, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. Ele dizia que aquele que deixa o pecado por medo do castigo e não por amor a Deus, acaba voltando a ele. É sobretudo no rompimento radical com o pecado que damos a Deus a prova real do nosso amor filial. Esses são trechos dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações.
Deixe também seus comentários aí no que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 10 mil inscritos no nosso, 4 mil inscritos no nosso canal, e também aqueles que querem outro por conta de conteúdo eu passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.